Então, continuando na parte Get Started, na parte de instalação, vamos ver o que a gente precisa fazer para adicionar o React em um site existente. O que a gente vai fazer nesse vídeo vai ser ler o passo a passo que ele recomenda para a gente adicionar React em um site, mas a gente não vai fazer só isso. A gente também vai adicionar React em um site de verdade. Dando um pequeno spoiler, a gente vai adicionar o React nesse site. É um site bem simplesinho mesmo, mas vai ser importante para a gente seguir os passos da documentação e ter certeza que tudo está funcionando como está sendo explicado na doc. Vamos começar então lendo tudo que ele está explicando aqui para a gente conseguir depois aplicar no site. O principal ponto que ele está explicando aqui é que a gente não precisa começar o projeto do zero com React. A gente pode adicionar o React depois usando essa estratégia que ele está chamando aqui de adoção gradual. Então, com isso, a gente consegue ir adicionando React à medida que a gente precisa de mais interatividade no nosso site. Bora lá então ver os passos na teoria e logo depois a gente vai para a prática. Então, o primeiro passo é para a gente adicionar uma div e a gente precisa ter um ID, precisa ter um identificador claro, porque a gente vai ter que pegar essa div depois para fazer o React renderizar aqui dentro. Você pode ter outros elementos ao redor, mas essa div aqui é muito importante que ela esteja bem clara, mas você pode ter HTML em cima, embaixo, não tem problema nenhum, porque a gente vai usar através do ID para o React escrever ali dentro. E essa div precisa estar vazia, porque ela vai ser a nossa raiz da nossa aplicação para o React, não do site como um todo. O próximo passo é a gente adicionar as tags de script. Então, o que é isso? A gente precisa adicionar primeiro a tag de script do React e também do React DOM. O React é toda a estrutura de componentes e o React DOM é como a gente renderiza isso em HTML. Além disso, é claro, a gente precisa do nosso próprio código. Então, a gente precisa da biblioteca e também do código do nosso componente em si. Nesse caso, ele está chamando de like button. Então, a gente precisa ter essas três tags para a gente conseguir fazer com que o React seja renderizado no nosso site. Uma coisa que é bem importante da gente observar aqui é que essa técnica ela tem um problema, porque o script que a gente está importando, ele é o script de desenvolvimento. Então, o ideal é que a gente não importe esse script num site de verdade em produção, ou seja, onde os usuários. Aí a gente deveria trocar pelo script de produção. E agora, nesse passo, finalmente a gente vai criar, de verdade, o nosso componente React que a gente vai renderizar dentro do site. Nesse ponto aqui, eu não vou explicar muito, por exemplo, use state e tudo mais, porque a gente vai falar sobre isso ao longo de muitos e muitos vídeos. Então, só pensa que esse componente aqui é um componente React, é basicamente uma função JavaScript, que vai ser renderizado um botão, e com isso a gente vai ter o nosso componente na tela com todas as propriedades que a gente precisa. Agora que a gente tem o componente e a gente já tem a div na página, a gente consegue juntar essas duas coisas. Então, o próximo passo é justamente esse processo de pegar aquele elemento. Lembra que a gente colocou uma div com uma ID? Então, a gente tem que colocar o ID certinho aqui para ele pegar de lá. E a gente vai obter esse elemento do HTML. Isso vai criar o nosso nó raiz aqui. Lembrando que é o raiz para o React. E aí, a gente vai usar o React DOM para criar um elemento que vai ser a raiz aqui do nosso componente. E aí, com essa raiz, a gente pede para o React renderizar. E aí, a gente chama o nosso componente. Nesse caso dele aqui, é o like button, e ele usa a função createElement para fazer essa renderização. Recapitulando, então, a gente pega essa raiz que a gente pegou da nossa div, a gente vai criar, em cima disso, a raiz agora de fato, usando o React, e a gente vai mandar renderizar lá dentro. Por isso que a div tem que ser vazia, porque agora o React vai escrever o código do nosso componente dentro daquela div. Então, o nosso componente vai ser renderizado dentro da div, por isso que ela precisa estar vazia. Parabéns, agora a gente tem, então, um componente renderizado dentro do nosso site, e ele está explicando aqui que a gente também poderia renderizar esse componente em diversas divs. A gente poderia ter outras partes do nosso site que também renderizasse esse mesmo componente, por exemplo, another root, e a gente poderia fazer o mesmo processo e pedir para o React renderizar esse componente de novo em uma outra localização do nosso site. Por exemplo, esse botão de like poderia ser renderizado para cada comentário ou para cada post, se fosse em um blog.
Então eles têm esse exemplo aqui, se você quiser dar uma olhada depois. A gente não vai se aprofundar porque a gente vai fazer o nosso próprio exemplo. O último passo seria, em produção, a gente usar a versão minificada, ou seja, um tamanho reduzido dessa biblioteca para a gente não gastar muito tempo para carregar. A gente tem aqui a versão já minificada do React para produção, que a gente pode usar para que o nosso peso do JavaScript ali fique menor na hora de carregar no navegador. Esse é o setup recomendado para produção. Vamos dar uma pausa agora nessa parte teórica e a gente vai voltar aqui depois. Então vamos subir um pouquinho aqui na página para a gente ver todos os passos e agora a gente vai executar um por um no nosso site que eu mostrei ali um pouquinho antes do vídeo. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é criar uma div com um ID específico lá no nosso site. Então deixa eu abrir o WebStorm. No WebStorm eu já tenho o site aqui. Eu posso mostrar para vocês que a gente realmente não tem nada de React nesse site. É um HTML bem simples, como vocês podem ver. A gente não tem nenhuma dependência, a gente só tem dependência de desenvolvimento mesmo, só para rodar esse projeto. Então ele é praticamente um site estático mesmo. E aqui, como vocês podem ver também, no HTML não tem nenhum script tag importando React, não tem nada mesmo. Então a gente vai começar o uso do React nesse site a partir de agora. A gente vai começar usando o React aqui nos ícones que a gente tem para redes sociais. Então a gente tem tanto um para Instagram quanto o outro para YouTube. Então tá aqui o do YouTube, tá aqui embaixo do Instagram e a gente vai começar fazendo esse uso do React aqui dentro. Então eu vou esconder isso daqui, que eu não vou precisar mexer nisso agora, e vou criar uma outra div aqui embaixo para colocar o do React. No caso aqui eu não vou apagar de cima, mas vocês entenderam a ideia, né? Então a gente vai colocar aqui, precisa ter um ID claro, né? Que a gente vai usar esse ID lá. Então chamando de Social Icons. E aí lá no meu código eu vou precisar usar esse ID. Então a gente tem a nossa div, esse foi o nosso primeiro passo, beleza? A gente colocou a div do jeito que ele recomendou aqui com o ID. Agora o segundo passo vai ser a gente adicionar as tags de script. Então vou copiar aqui e vou colar antes do final do body ali. Nesse caso a gente não vai chamar de like button, a gente vai chamar de social icons. E então eu preciso pegar ali o exemplo que ele deu de como criar o componente. Então deixa eu copiar e colar isso daqui só para não começar do zero um componentezinho. Vou criar esse arquivo, né, com o nome de Social Icons, porque é o nome do arquivo que a gente está usando aqui, Social Icons. Vou colar. Então vou mudar o nome, né, porque o nome não vai ser Like Button, então vai ser Social Icon. Esse nosso componente não vai ter uso de estado do React, então eu vou dar uma simplificada aqui, que a gente já vai direto retornar o nosso elemento. Nesse caso, como vocês podem ver, a gente tem uma tag A, então a gente vai trocar o button por A. E eu vou copiar aqui também essa parte do link. Então, eu vou copiar esse link aqui. Vou colocar a propriedade href aqui, o href. E também eu preciso ajustar aqui a label que vai aparecer, que vai ser YouTube ao invés de like, que era o caso do exemplo deles. Então, beleza. Esse é o nosso social icon, como vocês podem ver aqui. Vamos voltar para a documentação. Então, o próximo passo é a gente renderizar esse componente na nossa página. Então, vou copiar esse código aqui também, vou colar aqui embaixo, e aí a nossa div tem um outro nome, né, que a gente deu, que foi Social Icons. Então, Social Icons, e a gente vai renderizar, ao invés de chamar o Like Button, a gente vai usar o Social Icon, que é o nome do nosso componente React. Beleza, eu acho que está tudo certo. Vamos ver se não faltou nada. Parece que não. Ele está falando que ali já era o último passo. Então, vamos ver se realmente está funcionando. Eu vou executar aqui de novo esse projeto para ele recarregar ali no navegador. Beleza. Atualizou. E como a gente pode ver ali embaixo, já dá para ver que tem um novo elemento que já é o nosso componente React dizendo YouTube. E se eu passo o mouse em cima, você pode ver que é um link, ó. Olha ali embaixo o link. Então, a gente realmente conseguiu criar um elemento que funciona e vai para o YouTube, que é um link renderizado pelo React dentro de um site que não era feito com React. Então, tudo funcionou como a gente esperava, né? Então, a gente seguiu os passos certinho. Aqui embaixo, de novo, né, ele está falando que a gente pode utilizar o mesmo componente em múltiplos locais. Beleza. E a gente também pode fazer a substituição das tags pelas de produção. Copiar aqui
e vamos colocar as de produção lá, só para a gente garantir que a gente está fazendo da forma correta e que tudo continua funcionando. Então, colei aqui a de produção, vamos atualizar aqui no navegador. Beleza, voltar na aba ali, pronto. Está aparecendo ali certinho o nosso elemento, agora usando a versão do React para produção. Então, beleza, a gente seguiu todos os passos da documentação. Agora vamos voltar para o que a gente tinha pulado. Então, a gente pode usar o React com JSX ou JSX em inglês. Mas o que é o JSX? Então, o JSX é uma forma, para em vez de você usar o createElement e passar a tag HTML aqui e depois as propriedades, você consegue fazer de uma forma mais parecida com um HTML. Então fica parecido com HTML, não é exatamente um HTML, só que fica muito mais fácil de você escrever e passar as suas propriedades dos seus componentes React. Então bora mudar o nosso código lá do site para usar o JSX ao invés de createElement. Então a gente quer basicamente retornar a mesma coisa, só que com uma sintaxe diferente. Então a gente vai criar esse componente aqui, vai ser uma tag A, e aí vai ficar bem mais parecido com o HTML original que a gente tinha. A gente vai colocar aqui o href e também colocar a label ali desse link para YouTube, dar uma limpadinha aqui e beleza. Então agora a gente tem o nosso JSX ali dentro do nosso componente. Só que para usar o JSX a gente precisa de um transformador, de um compilador, a gente vai usar o Babel. Então a gente precisa também importar a tag do Babel. Além disso, no ponto que a gente importa, tem que colocar text Babel como type, para ele saber que a gente quer utilizar o Babel para importar esse arquivo. Então vamos abrir o nosso HTML, vamos colocar essa nova tag do Babel, trocar o nome aqui, né, que a gente copiou e colou dali, o nome é Social Icons, vamos apagar aqui, beleza. Então a gente pode ver aqui que ele está recomendando fazer a troca, a gente já trocou, né? A gente já está usando o JSX em vez de createElement. Então agora a gente pode ver se está tudo funcionando. Então vamos voltar no navegador e, como vocês podem ver, continua renderizando o YouTube certinho. A diferença é que agora a gente está usando JSX para fazer essa renderização. Voltando para a doc mais uma vez, é importante lembrar que essa forma de usar o Babel direto no navegador, ela tem um problema. Por mais que seja fácil, né? Ela é muito lenta. Então essa não é a forma correta se a gente quer usar realmente em produção. Essa aqui é só uma forma de aprendizado, porque vai ficar muito lento se a gente entregar realmente para os nossos usuários um código que precisa ser transformado lá no navegador. Então como que a gente faz para fazer essa transformação? A gente faz essa transformação antes de entregar o arquivo para o navegador. Para isso a gente vai precisar de uma ferramenta que auxilie nesse processo. No caso, essa ferramenta vai ser o Babel CLI, que é uma ferramenta de linha de comando do Babel, obviamente, e a gente precisa colocar ela no nosso projeto para ela preparar o arquivo e transformar de JSX para JavaScript antes. A gente não precisa fazer o npm init, porque ali no meu site a gente já está num projeto com npm. Vamos copiar isso daqui e vamos rodar para a gente fazer a instalação dessas dependências aqui. Então eu vou parar aqui o projeto, colar. Beleza. Agora a gente já tem essas nossas dependências instaladas e a gente consegue não mais precisar do Babel lá no navegador, porque a gente vai fazer esse processo antes. Mas ainda vou mostrar como que a gente faz isso. O próximo passo aqui então é a gente criar uma pasta para a gente seguir certinho a recomendação dele aqui, né? Chamada Source, SRC. Então a gente vai criar essa pastinha aqui. A gente vai mover o nosso arquivo do nosso componente para dentro dessa pasta. Então a gente vai mover aqui Social Icons. Beleza. Está ali certinho, usando o JSX. E aí a gente precisa configurar alguma forma de pré-processar isso. Então ele também já dá o comando aqui, usando npx. Então vamos copiar ele aqui e vamos ver o que acontece quando a gente executar no nosso projeto. Então mostrando mais uma vez aqui, ó, que a gente está usando no nosso componente JSX e vai ser uma transformação feita. Então vou colar aqui o comando para fazer a transformação, executei. Então agora a gente pode ver que ele está usando esse watch para ficar rodando esse comando. Então toda vez que a gente fizer alteração ele vai rodar de novo. Ele vai jogar esse arquivo transformado nessa pasta de saída, nesse altdir aqui, que vai ser a nossa própria pasta local, então a pasta atual que a gente está.
Então vocês podem ver que ele pegou do source e jogou para a nossa pasta que a gente já está ali no primeiro nível. E a gente fala para ele fazer isso de acordo com essa configuração do React para produção. Então assim o Babel sabe exatamente o que a gente espera que ele faça. Se a gente abrir esse arquivo, vocês vão ver que ele praticamente voltou no nosso código antigo, mas a gente não precisou fazer isso. Isso foi feito automaticamente pelo Babel, então ele não está mais usando o JSX ali, igual a gente está fazendo aqui direto no componente, ele transformou isso em uma chamada pro createElement. Então, só para ficar bem claro, vejam que continua usando o createElement no arquivo que foi gerado. Agora, beleza, a gente não precisa mais do Babel no navegador, né? Porque a gente já fez isso. A gente também não precisa fazer essa transformação com o Babel, então vou tirar o type aqui. E só um detalhe, ele pôs o source aqui, que a IDE refatorou isso para mim. Eu vou tirar o source porque eu quero usar o arquivo gerado e não o arquivo original. Então, beleza, estou com o meu arquivo que já está com o createElement aqui configurado. Vamos ver se está funcionando. E, de novo, a gente pode ver que está funcionando, o YouTube continua aparecendo, e agora a gente está usando uma transformação que acontece antes do navegador, com o Babel rodando antes no nosso terminal. Para finalizar o vídeo, a documentação também fala que o Babel ele pode também ajustar outras features que os navegadores, principalmente antigos, não suportam. Então isso é legal você aprender e usar o Babel para quando você precisa de recursos muito modernos. E você também pode usar o React sem JSX. Eu não acho que é uma abordagem muito boa, eu nunca vi nenhuma empresa usando sem JSX, mas quando você precisa de algo realmente muito dinâmico, talvez seja uma boa alternativa usar createElement em alguns casos, mas isso é uma exceção. Normalmente você não precisa usar. Além disso também, ele está dando uma outra dica aqui. Quando você for usar muito createElement, você pode criar como se fosse um alias. Então você pode atribuir o createElement, essa função, para uma variável, e aí vai ficar muito mais fácil. Então pega uma variável curtinha, por exemplo, aqui ele está usando só um E, só uma letra, e aí você consegue chamar, e o seu código pelo menos não fica tão verboso, não fica tão chato e tão longo de escrever. Mas de novo, essa não é uma recomendação, normalmente você não quer usar assim, você quer usar com JSX. Então com isso a gente finaliza esse vídeo, a gente aprendeu todos os passos que são necessários para a gente adicionar React dentro de um site já existente. Acho que foi um vídeo bem útil, porque deu para revisar vários conceitos e explicar também sobre o JSX. E fica com a gente, porque a gente tem muita documentação ainda para gravar, então a gente tem muitos vídeos, então segue aí o canal e a gente se vê no próximo vídeo e valeu!